Cheguei, Brasil, cheguei, Brasil, muita graça e paz, né? Sejam bem-vindos ao canal Multiforme Graça de Deus. Eu peço para você se inscrever aí, dar um toquezinho aí no sino, dê um joinha, né? Comente, o comentário é muito importante. Eu vou falar aqui sobre a multigraça, né? A multiforme graça de Deus. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Bom, é 1 Pedro 4,10, né? E o 11 também, né? É isso aí, vamos lá. Para a multiforme graça de Deus, tudo que existe dentro de cada ser vivo é dela, pertence a ela, né? E é esse um dos dons de 1 Pedro 4,10 que foi dado para aquele povo lá, né? Para aqueles filhos de Deus e hoje para nós. Esse é um dos dons, né? Vamos lá? Vocês, né? Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Está escrito isso lá em 1 Pedro 4,10, né? Estejam certos de estarem utilizando, não é? Para se ajudarem mutuamente, transmitindo, veja bem, mutuamente, transmitindo aos outros. Transmitindo, quer dizer, falando, né? Você foi chamado para pregar? Que bom, né? Então pregue como se o próprio Deus, não é, estivesse falando através de vocês. Agora, a pergunta que eu quero fazer é: se é para pregar como se fosse o próprio Deus dentro da gente, como se fosse o próprio Deus falando por nós, como é que estão pregando aí condenação, medo, pregando o diabo, pregando dízimo, pregando sacrifícios? Deus jamais iria, não é, pregar tais coisas. Então, só quem prega como se fosse o próprio Deus, não é? É que quem realmente tem o Espírito Santo de Deus no entendimento. Certo? Certo, vamos lá. Poucos sabem isso que eu vou falar agora, preste atenção. Por exemplo, a multigraça de Deus deu vida aos seres humanos e deu vida a todos os animais. Sério? Com certeza. Todos os animais racionais, que somos nós, e deu vida aos animais irracionais, incluindo répteis e insetos, pois todos têm vida, a qual só Deus tem poder para ter dado vida, não é? Se você ler lá em Eclesiastes 3, 19 a 21, não é? Você vai ver o porquê que eu estou falando isso. Veja ainda Eclesiastes 12, 7. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Não é? Agora a pergunta que eu quero fazer: existe algum corpo de seres vivos que não volte ao pó? Assim como é impossível o fôlego de vida de todos vivos não voltar para Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Então a graça, ela é tudo dela, não é? O espírito, o fôlego de vida é dela. Foi ela quem deu, certo? Vos apresento a multiforme graça de Deus. Foi para esse propósito, não é, que Deus nos escolheu para ensinar a verdade. É o que está escrito lá em 1 Pedro 4,10. A graça de Deus, ela deu vida a todos seres vivos. A todos seres vivos. Todos, répteis, formiga, mosquito, não é? Animais, aos seres humanos. Só que os seres humanos, filhos, têm o fôlego de vida, que é o espírito de sustentação, não é? O Espírito Santo amalgamado no espírito de sustentação. Amalgamado significa junto, café com leite. Não tem como se dividir mais. Não tem como. É café com leite mesmo. Juntou, tchau. Não tem como separar. Então nós, filhos de Deus,
não é? A graça não abrangiu só a nós, filhos, abrangiu os filhos, os não filhos, os animais, os répteis, tudo que existe vida, porque só tem vida aqueles que Deus deu vida a qualquer seres humano. Então, a multigraça, a multiforme graça de Deus é desse jeito. Tudo que existe em todos os seres humanos, seres vivos, répteis e animais, pertence a ela, que é o espírito de sustentação, que é conhecido como o fôlego da vida, que foi dado para todos por Deus. Amém? Se inscreva aí no canal Multiforme Graça de Deus, dê um toquezinho aí no sino, não é? E eu peço para vocês que se inscrevam e comentem, o comentário é muito importante. Graça e paz, cheguei Brasil, cheguei!